Então, será que você faz um golaço ao investir em ações da Gol? Nesse vídeo, eu e José vamos falar sobre a empresa Gol e as suas ações na nova série, no novo vídeo da série Comprar ou Vender. O vídeo que não te dá a resposta exata, mas te ensina a fazer as perguntas certas. Então, nos próximos minutos, se você é acionista, ou pensa em ser acionista, ou não pensa em nada disso, só quer entender como analisar em conjunto alguns números, alguns múltiplos de empresas, a gente fala bastante sobre a Gol. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ser um investidor melhor. E, José, diz uma coisa que eu sempre pergunto aqui, mas é bom nunca pecar pela omissão. Isso aqui vai ser uma recomendação de compra, uma recomendação de não compra? Diz aí, como é que funciona? A gente não pode nem recomendar a compra e nem recomendar a venda. Nós não somos analistas, isso não é uma casa de análise. O Clube do Valor é uma gestora de recursos e um canal no YouTube. A gente não pode recomendar a posição neutra também. A gente, como gestores de investimentos, a gente só pode e deve até, segundo as instruções CVM, prestar informações claras, concisas e que não induzam as pessoas ao erro sobre as participações que a gente tem ou explicando as participações que a gente não tem na carteira dos nossos clientes. E hoje eu vou falar sobre a Gol, mas amanhã pode ser sobre a sua empresa favorita. Então deixa um comentário aqui abaixo dizendo qual ação você quer ver aqui na série Comprar ou Vender. Tá deixando seu comentário? Tá deixando? Beleza. Então depois que acabar esse vídeo também compartilha com seu amigo. Bora lá, José. Começa um pouco contando a história da Gol, como é que ela chegou ao patamar em que ela está hoje e já dando um spoiler com patrimônio líquido negativo. Então, a Gol começou a operar precisamente às 6 horas e 56 minutos da manhã, no dia 15 de janeiro de 2001, quando um avião da operadora saiu de Brasília com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Desde então, a empresa... Peraí, deixa eu te interromper. Começou saindo de Brasília, começou mal, hein? É sacanagem, brincadeira com nossos amigos que moram em Brasília, foi uma piada com os políticos. Então, desde então, a empresa conseguiu tomar a liderança e hoje ela é a maior operadora de voos domésticos do país, com uma fatia de mercado de 38,6%, seguido ali pertinho pela Latam, com 37,7%. Em 2004, no mesmo ano que ela lançou a possibilidade de comprar passagem de avião pelo celular, a Gol estreou na Bolsa de Valores de São Paulo, captando cerca de 878 milhões de reais. Isso, a dinheiro de hoje, equivale a mais ou menos uns 2 bilhões de reais. Em 2007, a Gol adquiriu a Varig, tornando-se então uma das maiores operadoras de voo da América Latina, com mais de 20 milhões de passageiros por ano. Já em 2016, a empresa realizou o primeiro voo comercial da América do Sul com Wi-Fi no voo, e para comemorar, o presidente da empresa, o Paulo Kakinoff, realizou uma transmissão ao vivo pelo Facebook de dentro do avião. No final Curiosidades da empresa. Desculpa aí. No final de 2006, entretanto, até para todo mundo que fala de avião, muitas vezes lembra de acidentes de avião, porque infelizmente é algo que acontece. Um dos Boeings utilizados pela Gol foi colidido por outra aeronave menor no ar, resultando na morte de mais de 150 pessoas nesse acidente aéreo. Somado a isso, esse acidente foi logo sucedido por uma greve dos controladores de tráfego aéreo, que ficou conhecida como o apagão aéreo do Brasil, causando vários atrasos e cancelamentos de voos no Brasil na época. Entretanto, o último incidente que ocorreu na Gol foi em 2016, quando, 15 minutos depois da decolagem, os passageiros relataram que ouviram um barulho alto e quando foram olhar pela janela, tinha chama saindo pelo motor esquerdo. Tudo que o avião fez foi dar meia volta, pousar de novo no aeroporto que ele saiu e todo mundo ficou seguro, ninguém ficou ferido. Além disso, o Henrique Constantino, que é o cofundador e atual vice-presidente do Conselho de Administração da Gol, foi suspeito de corrupção na Operação Sepsis, que é um desdobramento da Operação Lava Jato em 2016. As empresas controladas pela família Constantino, incluindo a Gol, foram acusadas de realizar depósitos de quase 4 milhões de reais numa empresa chamada Jesus.com, que era ligada ao ex-deputado Eduardo Cunha. Sobre só uma curiosidade, algumas curiosidades aí que eu sei sobre esse caso. Primeiro que o Eduardo Cunha tem uma série de domínios, uma série enorme de domínios na internet, né, como o exemplo de Jesus.com, acho que essa é uma curiosidade quase que inútil aí. E segundo que, caraca, né, toda empresa que a gente traz aqui tem alguma coisinha assim na história, alguma coisa mal explicada, alguma suspeita de caso de corrupção.
Isso aí não deixa de chamar a atenção, a gente gravando aqui uma empresa atrás da outra. Mas, enfim, virando aí essa página, eu quero saber como é que teria sido, José, o retorno do cara que comprou ações da Gol no IPO lá atrás, comparado ao CDI ou comparado ao Ibovespa. Esse cara, ele tomou uma boa decisão lá atrás ou não? Então, infelizmente, nesses longos quase 20 anos, né? Se tivesse comprado a ação em junho de 2004, esses R$100 teriam se transformado em apenas R$ 49,25. E aí tem um ponto engraçado que dá para olhar bem no gráfico, que é a primeira subida que teve o preço da ação, né? Ali pela linha azul. E se tu for olhar nas matérias da época, tem várias matérias, principalmente da revista Forbes, trazendo os fundadores da empresa como os novos bilionários. Só que, infelizmente, a ação, desde então, só caiu. É a famosa história, né? De quando tu aparece em capa de revista falando da sua empresa, é hora de vender. Então, realmente, Gol foi um péssimo investimento aí nos últimos 16 anos, olhando sobre retrospectiva. Mas vamos falar um pouco do momento atual da Gol em relação aos números, em relação aos resultados e também, né, em relação ao contexto que a gente está vivendo quando a gente grava esse vídeo, em que os voos diminuíram, sei lá, 90%, 95% por conta ou mais até, por conta da quarentena, e as ações da Gol sofreram bastante. Então diz aí, José, primeiro, qual é o Enterprise Value da Gol? Para quem não sabe, é a soma do valor de mercado com a dívida líquida. E para quem não sabe, vai estar aqui escrito um pouco melhor o que é isso, ou depois você procura no Google para entender um pouquinho melhor. Mas diz aí, José. O Enterprise Value atual da Gol é de 10,6 bilhões de reais. E considerando que o valor de mercado da Gol está na faixa dos 4 bilhões de reais, a gente chega aí a uma dívida líquida de 6 bilhões de reais. É isso basicamente, né? É, algo nessa linha. Perfeito. E um fator diferente sobre a Gol é que a Gol tem um patrimônio líquido negativo. E o que significa patrimônio líquido negativo? O patrimônio líquido nada mais é do que os ativos da empresa, tudo que ela detém, menos os passivos, tudo que ela deve. Quando os passivos são maiores do que os ativos, a gente tem uma situação de patrimônio líquido negativo, que não é a situação mais adequada do mundo. Ainda assim, a gente tem que olhar sempre para uma métrica de comparação de resultados operacionais da empresa com comparação do preço dela. É a métrica que a gente mais gosta para fazer essa análise, é a métrica EV/EBIT, ou Total Enterprise Value, dividido pelo lucro operacional, que seria um ajuste do EBIT. E diz aí, José, qual é o EV/EBIT da Gol hoje? O EV/EBIT da Gol hoje está em 4,95 vezes, o que torna ela uma empresa bastante barata. E por que ela ficou barata? Por que as empresas ficam baratas? Deixa eu puxar aqui a bola para mim. Elas ficam baratas por um motivo muito óbvio. As expectativas em relação a elas são horríveis. E no caso da Gol, eu não preciso nem entrar muito em detalhes aqui, porque as expectativas de curto prazo são horríveis. Primeiro, ela está com patrimônio líquido negativo, ok? Ela já vinha, né, com sérios problemas de endividamento. Segundo, ela praticamente parou de operar nos últimos meses. Né? Com a quarentena, os voos no Brasil reduziram drasticamente mesmo. E aí a Gol acabou sendo uma das empresas que mais sofreu, uma das ações que mais se desvalorizou nesse período. Fazendo com que o EBIT dos últimos 12 meses ficasse extremamente alto em relação ao valor total que alguém deveria arcar para comprar essa empresa. E guarda essa informação aqui que a gente vai voltar para ela no final do vídeo com uma decisão bem importante, e eu vou dizer se a gente entende pela nossa estratégia se é uma boa comprar ou não, né, na nossa vida, seguindo a nossa filosofia. Antes disso, vamos passar a página aí para a gente entender um pouco melhor, né, o quanto essa ação sofreu aí no passado, qual foi a maior queda das suas ações do ponto máximo ao mínimo, José. Então, a maior queda foi quase que total. Do maior ponto de alta em maio de 2006, até o ponto mais baixo em janeiro de 2016, nesses 10 anos, a ação caiu 98,47%. Caraca! E desse ponto para frente, porque janeiro de 2016 a coisa estava feia no cenário, o que aconteceu? Nesse período, ela teve uma forte tendência de alta, junto com inúmeras outras ações,
aqui no Brasil. De janeiro de 2016 até agosto de 2019, ela subiu 3.675%. 3.675%. Mas é claro, né? Quem investiu lá atrás pode ver que perdeu 50% do seu valor, quem investiu em 2004. Virando um pouco a página, vamos falar agora sobre a relação preço por lucro, que é a outra métrica que muitos value investors usam. Eu prefiro a relação EV/EBIT, mas o preço por lucro é uma outra métrica aí que muitas pessoas usam como múltiplo relativo. E diz aí, José, qual é o preço por lucro da Gol? O preço por lucro atual dela é de menos 35 vezes. Como todo mundo sabe, preço por lucro negativo não interfere em nada, não deve ser usado como decisão. Perfeito. Passando a página, a gente chega, né, na relação preço pelo valor patrimonial, que eu já dei uma antecipada aqui, já dei um spoiler e também, né, é negativo. Exatamente, está em menos 0,54 vezes. Perfeito. Virando mais uma página aqui, e sempre lembrando, você pode baixar esse relatório de estudo da Gol, que não é nada a ver com análise, é só os dados ali, sem a nossa interpretação sobre eles, clicando nesse botão aqui em cima. Vamos falar sobre dividend yield. O dividend yield da Gol, por não dar lucro, é zero. Ela está há vários anos zero. já sem pagar dividendos para ninguém. Perfeito. E aí, virando mais uma parte, virando mais um dado sobre facilidade de compra ou de venda dessa ação. Qual é a liquidez dela aí, José? A liquidez dela atual gira entre 160 e 170 milhões de reais negociados por dia. É uma ação suficientemente líquida. Legal. E os maiores acionistas da Gol, quem são? Os maiores acionistas é a família Constantino. Inclusive, dos 5 maiores acionistas, 4 deles, tecnicamente, é ou a família Constantino ou a própria Gol. Em primeiro lugar, a gente tem o fundo de investimentos Voluto, que é controlado pela família Constantino, com 91% da empresa. Em segundo lugar, a gente tem o MOB, fundo de investimento em ações, que também é controlado pela família Constantino, com 3% da empresa. Em terceiro lugar, a gente tem o Bank of America, que é um dos maiores bancos do mundo e a segunda maior holding bancária dos Estados Unidos. Esse banco tem 1,1% do total das ações da Gol. Em quarto lugar, a gente tem a tesouraria da própria empresa, ou seja, as ações que a própria Gol tem dela mesma. E em quinto lugar, a gente tem o Constantino de Oliveira Júnior, que é um dos fundadores da empresa e o atual presidente do conselho. E um ponto importante, né? Como viu, o fundo Voluto tem 91%, depois o resto tudo ali tem 4 ponto alguma coisa, o que significa que o free float da empresa, né, o percentual das ações listadas na bolsa é muito baixo. Qual que é o free float, José? Exatamente, o free float dela atual está em 4,29%. Free float, lembrando, são as ações que estão livres para negócio, que as pessoas negociam no home broker. E ainda assim, ela tem uma liquidez suficientemente alta. E falando também sobre fundos, quais fundos acreditam na Gol? Quem é que é acionista relevante da Gol no universo de fundos? Então, o maior acionista da Gol no universo de fundos hoje é o Multi Capital, com cerca de 180 milhões de reais investidos. Em segundo lugar, a gente tem o Safari Master, fundo multimercado, com 75 milhões de reais. E por último, a gente tem o SPX Falcon Master. Sempre lembrando, é claro, que esses fundos de investimento eles não são obrigados a dar o dado mais atualizado possível. Esses dados, na verdade, são do final de janeiro de 2020. Então não são os dados atualizados, porque não tem como pegar os dados atualizados que os fundos escondem as suas carteiras. E falando sobre o setor, fazendo uma comparação aí de preço por lucro, EV/EBIT, preço por valor patrimonial e o dividend yield. Como é que a gente tem aí a comparação? A gente tem que a Gol, dependendo do parâmetro que tu vai olhar, ela está um pouco mais barata do que o setor em geral. Lembrando que o setor dela é o setor de transportes, que tem empresas além de empresas aéreas. Então, chegando ao grande ponto aqui desse nosso estudo, considerando tudo isso, a gente vê um cenário bastante duro para a Gol. Ela tem patrimônio líquido negativo, ela não deu lucro, ela, enfim, com certeza aí parou as operações, vai se refletir no resultado futuro, mas em contrapartida, ela é uma empresa que está a 5 vezes o EBIT dos últimos 12 meses, que vai mudar, claro, daqui para frente, mas poderia ser uma hipótese de EBIT normalizado. Assim, o yield dela está extremamente elevado. O yield operacional está na faixa dos 20%. Por isso, a Gol está bem ranqueada na nossa métrica principal de valor profundo, de Deep Value Investing. Ela já vinha mais ou menos bem ranqueada e ficou muito bem ranqueada depois das quedas muito altas. E a gente comprou
Gol para muitos dos nossos clientes ao longo do mês de março, inclusive para este que vos fala. A gente pode colocar aí na tela agora aí algumas compras que eu fiz da Gol ao longo do mês de março. Isso aqui não é uma recomendação. Estou mostrando que tu tem que ter uma estratégia clara, que entenda o racional dela, e o racional aqui é comprar uma cesta de 20 ações que estão baratas, sabendo que elas não ficam baratas à toa, elas ficam baratas porque o mundo delas está caindo, sabendo que muitas dessas 20 ações vão performar muito mal, assim como a Gol está performando muito mal na minha carteira, mas sabendo que, na média, essa carteira tende a ir melhor no longo prazo do que os índices. Ela foi melhor historicamente e ela vem sendo melhor desde que a gente começou a fazer gestão de carteiras em 2016. Tanto é que a minha carteira, no mês de março, bem que é um curtíssimo prazo, ela até foi melhor do que o índice Ibovespa, mesmo tendo uma posição como a Gol, que caiu cerca de 80% do ponto máximo ao mínimo aí entre fevereiro e março. E o grande ponto aqui se chama margem de segurança. A margem de segurança ela entra em 3 fatores. Primeiro, nunca sua carteira de longo prazo pode ser 100% ações, tem que ter outras classes de ativos. No meu caso é só 33% ações Brasil, tem ações norte-americanas e fundos imobiliários. Segundo fator, diversificação em 20 ações, aumenta muito a margem de segurança. Se eu tenho 33% da minha carteira em ações e 20 ações dentro dessa carteira, quer dizer que cada ação da minha carteira tem um peso de cerca de 1,5% do meu patrimônio inteiro. E terceiro fator, comprar empresas bem descontadas. Por quê? Porque elas estão tão descontadas, que até mesmo uma notícia ruim, mas que não seja tão ruim quanto esperado, pode fazê-la performar bem. Tanto é que as ações da Gol, elas basicamente chegaram a bater R$ 4 ao longo do mês de março e já triplicaram de lá para cá. Elas são sim muito voláteis, mas as empresas muito descontadas, elas muitas vezes elas têm esse lado positivo de que assim, se a coisa não for tão horrível quanto pensam, ela pode performar bem. Isso significa que ela vai só subir daqui para frente? Ninguém sabe. Curto prazo é plenamente imprevisível, ela pode voltar a R$ 4 ou até menos. Mas a gente está bem protegido por causa da margem de segurança. E é por isso que eu bato muito na tecla de não copiar ação, de não copiar nada que você não entenda muito bem, porque aqui é uma posição que é 1,5% das nossas carteiras. Se der tudo errado, elas perdem 1,5%. Daí tem um manezinho que vai lá, vê o vídeo e pensa, legal, pega todo o dinheiro e põe nisso, que é extremamente arriscado, sem margem de segurança nenhuma. Então eu espero que você aprenda um pouco com esse racional. Espero que você tenha curtido esse vídeo e para te lembrar, tá rolando essa semana o Desafio 21. Você pode clicar aqui para assistir as aulas. No Desafio 21 eu explico tintim por tintim como a gente toma decisões para investir em ações e vou te mostrar como você pode antecipar a sua aposentadoria em até 20 anos. Mas corre lá que é só durante essa semana. As aulas vão sair do ar logo, logo. Beleza? Valeu, José. Mais um ótimo vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.